pela página brasileira dessa vida pra viver como um homem normal, heterossexual, feliz e muito indo mais e mais de um filme pro outro. De acordo com a crítica Gabriele Santos do Wave Club, conforme a franquia avança, a extravagância cresce. Os espaços ocupados por esses personagens do submundo criminoso são luxuosos a ponto de serem espalhafatosos, com veludo vermelho, móveis dourados e coleções de arte pretensiosas. John Wick e seus pares circulam por um mundo de opulência, onde até Oi? Tu tá vendo que esse homem tá rindo? Quem? Esse homem aí tá rindo, velho. Sim, ele tá safado. Cara, sabe qual é o problema? Ele gostou de um filme muito hétero e tentou transformar isso em gay. Ele ficou de pau duro vendo John Wick. Caralho, John Wick é gostoso, velho. E o filme é bom, né? E tem violência, acho que é gay. Mendigos têm relógio de ouro, Acho que eu vou dar a bunda. Contratos são enviados por uma rede de operadoras retrotatuadas e uma rede secreta de hotéis de luxo oferece refúgio aos que estão em serviço. É tudo extremamente teatral e extravagante, focado em criar uma atmosfera e não em retratar a realidade, o que resulta em uma das principais características do camp: diversão. Um outro aspecto interessante da franquia são os desdobramentos melodramáticos que guiam a história. John, por muitos anos, foi parte desse mundo extravagante de assassinos muito bem vestidos, mas abriu mão dessa vida para viver como um homem normal, heterossexual, feliz e muito bem casado. Com a morte da esposa e do cachorro, essa configuração de vida é destruída e John, motivado pela ânsia de vingança, se vê de volta como o assassino que ele era. Vai dizer que não parece uma novela de João Manuel Carneiro. A comparação com novela que eu faço aqui não é à toa. O melodrama, ingrediente básico de qualquer novela, é marcado justamente por coincidências, reviravoltas, exageros e os dilemas morais de um herói que carrega sozinho as dores do mundo. Deixa eu descrever pra vocês agora uma sequência de reviravoltas que acontecem no decorrer de 4 filmes. Depois de vingar a morte do cãozinho, o John adota um cachorro novo. Aí no início do segundo filme... Isso que ele faz muita desonestidade com o cinema, velho. O quê? Porque o cinema é uma arte muito multifacetada. Se tu transforma ele em somente um texto, acabou. Pô, mas por que o Alba não reage, o Artiago? Eles não reagem a ninguém. Por quê? É uma política deles. Filme, ele finalmente... Mas por que essa política? Tem um... Aí tu vai ter que perguntar ao Alba quando tu vê ele pessoalmente. Alguma parada interna, alguma... Eu não sei o motivo. Mas eu sei que ele tem essa regra. Mas ele não pode fazer um vídeo gastando não, ao invés de reagir? Pode fazer um personagem inspirado no Hora Thiago. Carro que foi roubado... Eu acho que é meio difícil ele conseguir superar a realidade do Artiago. Tipo, eu consigo ver uma sátira com um cara de esquerda dizendo que ele chamaria o John Wick de gay. Mas ele fez isso pra valer. Ele fez isso seriamente. Às vezes a realidade é melhor do que a sátira. Ele fez realmente isso, velho. Entendeu? Tipo, como você poderia parodiar o Thiago? Aí acabou. Filme. Só que voltar pro jogo de matar gente não ia sair barato. E um novo vilão aciona o John pra cobrar uma dívida. Uma promissória cheia de regras desse mundo de assassino onde eles vivem. O John precisa matar a irmã desse chefão italiano. E depois que ela morre, esse cara vira pro John e fala: agora a gente precisa vingar a morte da minha irmã. E aí começa uma outra caçada contra o John. É o tempo todo isso, gente. Enfim, como eu disse, é João Manuel Carneiro. Todinho. John Wick, o personagem, é o epicentro de um mundo moldado a partir de violentos ciclos de vinganças individuais. Ele tentou sair dessa vida em algum tempo incerto antes do primeiro filme, mas ele é capturado de volta ao mundo dos assassinos por um ato de violência e um impulso inescapável de vingança. Isso é um típico conflito melodramático em que o protagonista individual simplesmente não consegue escapar de algo que parece ser a sua essência. Eu tenho uma tendência a enxergar John Wick como... uma história que tem tons homoeróticos, vamos dizer assim. A gente tem esse cara que vive nesse mundo extravagante e que sai desse mundo pra viver uma vida normativa heterossexual, mas ele não consegue viver essa vida por muito tempo. Esse mundo é destruído, o cachorro morre e o John faz o que em seguida? Volta pra boate. Mas enfim, tem uma coisa mais interessante que eu quero conversar aqui. A série John Wick é marcada por armas, violência e ternos. É uma franquia violenta e bruta, mas que preza por clareza visual e elegância. John Wick, o personagem, é um herói masculino, um protagonista de filme de ação que comete todo tipo de violência, mas a masculinidade dele e do mundo que ele habita é codificada com signos de alta classe. As armas não são simplesmente armas, são artigos de luxo dignos de um bom colecionador. O ofício de assassino não consiste simplesmente em tirar a vida de um outro ser humano. É uma tarefa a ser executada com excelência, classe, elegância e o devido trato. O universo de John Wick, os lugares, os personagens e a mitologia que dá fluidez a tudo isso, é construído com minúcia, com visuais refinados. É um filme de ação que você assiste com seu pai enquanto ele reclama que tem muita mentirada, ao mesmo tempo em que é um bom vinho, possível de ser apreciado de uma forma mais lenta, mais contemplativa. Nas palavras da jornalista Gabriele Santos, a franquia de Eu não conheço a Gabriele Santos, mas eu já odeio. John Wick é amplamente reconhecida pelos seus visuais elegantes e refinados, que apelam fortemente ao que se considera masculino. É uma representação tão extrema da masculinidade respeitável
inevitável que os filmes às vezes parecem comerciais de barbeador ou bebida esportiva, apenas esperando por uma voz grave e rouca dizendo: Gillette, o O cara falando, gente, pra esse cara o formato da Terra é uma pica. melhor que um homem pode ter. Mas não é só isso, né? Como a gente tá falando de uma franquia que tem um forte apelo melodramático, essa masculinidade respeitável, a meu ver, tá o tempo Acho que o pessoal já tá puto, tá? Imagina achar que um filme sobre assassino de aluguel, na verdade, é sobre melar o pau de bosta. todo sendo tensionada. Sim, John Wick é visualmente elegante, visualmente refinado, mas ao mesmo tempo ele é colorido, exagerado, extravagante. John Wick é sério, é estoico, ao mesmo tempo em que é É isso que eu queria que vocês vissem, velho. Como é ridículo você chamando de coisa estoico, velho. Eu acho que assim fica mais claro. Porque não é possível, velho. Pra mim é a mesma coisa. Ser estoico é sobre dar o cu. É sentar na pique e dar um gemidinho bem baixinho. absurdo e cheio de dramas e excessos. É um filme que preza por um certo bem-fazer cinematográfico, ao mesmo tempo em que é cheio de presepada. John Wick é camp, mas talvez não camp tipo a capa da Danielle Vinitz na Playboy. Quer dizer, será que não? Num ensaio de 1964 chamado Notas sobre Camp, a escritora Susan Sontag elenca 58 tópicos que definem esse termo, ou como ela mesma chamou, essa maneira de ver o mundo como um fenômeno estético em termos de grau de artifício, de estilização. Para Susan Sontag, Camp é uma sensibilidade, um código, um símbolo de identidade, cuja principal característica é um espírito do exagero que reúne teatralidade, ironia e autoconsciência. Nas palavras dela, a essência do Camp está justamente no seu amor pelo que é artificial, pela afetação, pelo exagero. Caralho, o cara dá o cu. Nunca foi tão difícil, cara. Meu Deus, deve ser muito difícil ser gay, velho. Tem um código de conduta todo. Tem um código de conduta, uma forma de ver as coisas, né? Como isso é gay? Deixa eu ver como Uma isso pode forma ser de gay. ver John Wick. Sim. Ao mesmo tempo que existe um ar de ironia no Camp, ele também reside num apreço genuíno pela artificialidade. Um apreço que, em algum sentido, não tem o status de algo que deveria ser apreciado. De Bette Midler vestida de sereia em Las Vegas, a capa do show da Xuxa. Parece quase errado gostar dessas imagens, mas tem algo de libertador também nesse gostar. É gostoso gostar. E eu acho que, em partes, é por isso que o Camp costuma estar associado Tu viu que é gostoso gostar, né? Eu gostei associado ao gay. Não que o Camp seja gay, mas são universos que convivem. A Susan Sontag fala sobre essa conexão entre os homossexuais, como O ela coloca no texto. inteligente e afetado, você discorda? Concorda da análise? Cara, essa parada é muito boa. Eles pegam um filme, aí eles fazem uma análise intelectual, criam conceitos, e eles fecham um conceito e dizem, isso é gay. Aí se você gosta disso, automaticamente você vai ter que chupar pau, velho. Isso é muito maléfico, velho. E o Camp, em vários sentidos, Já imaginou quantas pessoas estão assistindo isso aí? Menino novo, 15 anos, tá vendo isso aí? Cara, me identifiquei, velho. Eu sou gay. É, tipo, caralho, eu gosto muito de John Wick, será que... Porra, pior que o Alanzinho. O Alanzinho é bonitinho, quem só? Acabou, se vou dar o cu. Porra, Alanzinho, vai ver, me chamando ele de tarde aqui, tu vai jogar videogame. sentidos. O que chamou minha atenção é quando ela fala sobre como, no meio do século XX, era esse universo dos gays que tava na vanguarda do bom gosto, vamos dizer assim. E aí, como existia essa associação entre o camp e o senso estético de um certo... O Wolverine é bicha, desculpa. O Wolverine é uma bichona louca. Você é muito inimigo do Wolverine, né, velho? Não, eu não sou inimigo do Wolverine. Eu vi o vídeo seu contra o Wolverine, velho. Wolverine gay, velho. Eu vi, velho. Você contra o Wolverine. Eu vi. Eu contra o Wolverine. E aí, Wolverine? Dá o cu pra Imagina mim, se mas... tivesse esse cara com o Renato. Eu pagaria pra isso. Eu pagaria pra ver isso aí. R$30. Tu Eu pagaria, daria R$30 pra ver isso aí, velho. pagaria R$30, velho. Pra ver o Hora, Thiago e o Transaitão Tu conversando. pagaria R$30, velho. nicho de homossexuais, o camp acabou se tornando uma espécie de vetor de assimilação. Através do camp, através do senso estético, os gays poderiam ser assimilados à sociedade civil. Sabe aquele discurso que diz que quem sabe se vestir são os gays, quem faz direção de arte são os gays, quem diz o que é bonito, quem diz o que tem classe, quem determina isso são os gays? Isso é um discurso que vem muito ali dos anos 60 e ainda persiste hoje em algum sabor. E é interessante pegar tudo O jeito que ele fala em algum sabor, acho que é pra... Eu sinto que todo gay, quando tá falando, ele tem que mostrar, marcar em algumas frases que ele dá Que muito gay? cu. É. Entendi. Em algum momento ele vai fazer uma pose e vai falar alguma coisa que ele vai dizer, tipo, que é um emitir de... Eu sou gay, tá? Eu sou gay. Não sei se vocês perceberam, mas eu chupo o pau. E se alguém aqui quiser me comer, estou aqui. Eu acho que tem essa parada muito por causa da perseguição que os homossexuais sofreram, né, cara?
Tipo, Cara, num eu bar. acho o seguinte, Num bar velho. nos Estados Unidos, 1960, repressão homossexual. Aí tu tá num bar e o cara do nada fala assim, isso é muito fashion. Aí, e volta a falar normal também. Aí o outro cara da mesa assim olha e já sabe que o cara... Tu entendeu? Gay. Aí olha pra ele assim, pega um anel e faz assim no dedo e vai no banheiro. Aí o cara vai e blau. Tu entendeu? Cara, sabe o que eu acho? Talvez eles sejam espiões gays. Eu acho que é interessante, velho, como essa postura dele, ele narrando essa postura é muito similar aos nove clássicos, né, velho? Sim. Que ficam dizendo lá, ah, não, o homem tem que ser gostoso. Eu nem conheço os novos clássicos, mas eu concordo contigo. Porque como tu tratou disso aqui, é porque tu tá com muita raiva deles, né? Você não lembra não, porra? Não, eu não lembro Eu exatamente. reagi dele, Mas tu. eu reagi deles. Não, mas como tu trouxe isso aqui agora, nesse momento, e tu quis associar com homossexualismo, tu tá com muita raiva deles. Não, velho, eu só lembrei disso, velho. Inclusive, respirar é gay. Gay. Como assim? Tu puxa o negócio pra dentro de tu e tu sente com tesão e sente bem aliviado? Isso, e jogar numa franquia como John Wick, que em tese é uma franquia muito masculina, muito heterossexual, mas que também tá ali meio que na beirada, sabe? Tá meio que tipo. Sons de carro pra retratar atos homossexuais. Será que essa vibe vai voltar, tipo, homossexual muito macho? Como assim? Macho? Tipo, eu acho que um dos movimentos... O Thiago é muitas coisas, pô. Macho não. Não, mas ele fez uma referência da Alcu com um barulho de carro. Wick, que em tese é uma franquia muito masculina, muito heterossexual, mas que também tá ali meio que na beirada, sabe? Tá meio que tipo. Tu sabe que os gays têm essa parada de querer dar pro amigo hétero, né? Que, segundo eles, héteros transam melhor do que gays. Não, pô. Pô. Todo hétero que tá com gay é gay. Não, aqui, ó. Seduzir meu amigo Calma. hétero. Eu entendo isso, mas você entende que o hétero, todo hétero que transa com cuidado. gay é gay. Tem uns vídeos dos caras falando que seduzindo, amigo. Estou apaixonado pelo meu amigo hétero, aí, ó. Tá, mas ele não é hétero. Se ele tá comendo outro cabo, ele não é hétero. Aqui, ó. Balbo, dicas para eu só tô conquistar um dizendo- hétero e fazer ele Balbo, virar seu hétero Balbo, de estimação. Você é gay ou você é hétero que quer conquistar um hétero? Balbo, eu só estou dizendo que não existe gay. Não, mas é Existe porque tem uma pessoa que estratégia. seja gay. Não, é porque tem umas estratégias, pô. Eles fazerem o amigo. Tem um cara que ele. Não, pô, deixa eu terminar, pô. Posso terminar? Nenhuma dessas estratégias vai fazer o cara Tem continuar- uma que tem. Tem uma que é satânica. Tem uma que Qual faz. que é? Que é o seguinte: você chama seu amigo pra sua casa. E aí você fica jogando videogame com ele, não sei o quê, fica se divertindo, Aham. coisas de hétero, tá? Aí o que o cara falou? Você pega e começa a mostrar um monte de mulher gostosa pro cara. Pra ele ficar já de pé, tá ligado? Entendi. Aí, beleza. Aí, pô, Entendi. não sei o que. Aí tu fica atrasando ele. Fala, o que tu acha de dormir aqui? Vou chamar uma amiga minha. Entendi. Aí o cara, tá, beleza, não sei o que. Aí, pô, ela não pôde vir. Poxa, que triste, vamos dormir. Aí, só que foi o que ele fez. Ele ficou preparando o cara sexualmente durante o dia todo. Aham. Aí, quando o cara vai dormir, ele fica de pé, entendeu? Aí ele espera o cara dormir e mama o cacete do cara. Enquanto o cara tá dormindo. Aí ele ensina como fazer o sexo oral sem acordar o cara, porque o cara pensa que é um sonho. Aham. Aí, se o cara acordar, muito provavelmente ele vai gostar. Pode ser que ele seja gay. Mas, tipo, tem todo o negócio de preparar pro escuro e tal. E aí o cara vai acordar, não sabe se é sonho. Aí no outro dia, se te perguntar, tu fala que ele tava sonhando. E fez uns barulhos meio estranhos, sabe? Tá, mas o lance é que aí um caba não tá comendo outro caba. Mas tá... Porque pra ele comer o outro caba, ele tem que ser gay. Teve uma pessoa que ficou meio revoltada aí, velho. O Ark mandou assim, que porra é essa, cara? Daqui a pouco tem um cara falando assim, porra, pior que eu dormi na casa de um amigo meu. E eu tive estranho, não sei, tem um negócio meio, mano, não acredito que o Andrezinho fez isso, não. Aquele homem. Velho, não tem como comer o cara sem ser gay. Não, pô, mas a mamada tem, tá, né? A mamada tem. Mas tu A viu que- mamada, essa mamada sim é satânica. Aí ela se aplica. Se alguém utiliza esse adjetivo pra ela, eu acho que faz todo sentido. A mamada satânica. É o próprio Agora, demônio, né, velho? Agora, comer achei- o cara realmente gay. 100% gay. O que eu achei interessante disso é que tem uma certa... Se o Jung ouvisse isso, ele achou, cara, esse cara sabe de alguma coisa, velho. Porque ele foi preparando ao longo do dia, tu entendeu?
Fez uma falsa promessa de um certo desejo que se concretaria, tá ligado? Pra que o sonho. O sonho, tu entendeu? É parecesse- tu. Esses caras são tudo junguiano, pô. Agora que eu parei pra pensar. Cuidado! Vem cá, bicho. A turma tá usando bem o Jung, velho. A mamada fantasma, velho. O cara acorda todo babado. Que porra é essa aqui no meu pau? Sei não, bicho. Tu tava fazendo um barulho estranho de noite. Homem, que você tá super afim, gostoso, sabe? Assim, bonito. Esse vídeo é pra você. Como vocês veem aqui no meu vídeo, eu ficava com bastante héteros, né? Então fica até o final que você vai ficar profissional. Gente, vocês têm que lembrar que homem é homem. Ele é movida pela cabeça de baixo. Então use isso Tá vendo, né, Beli? a seu favor, combinado? Pra mim também outra coisa é que homem que Tá vendo, né, velho? Concordam aqui, Renato Trezeitão. É. beija homem não é gay. É só um beijo. Beijo. Homem que beija homem de língua não é gay. Agora o cara que não quer conversar com gay é gay. O cara que matou vários outros caras, porque mataram o cachorro dele. É gay.